Cavalheiros, vamos a mais um vídeo aqui, um daqueles vídeos de coisa véia, motor a combustão. Só que aqui é um vídeo sobre os 5 motores a combustão, que eu fiz uma seleção específica aqui, a dedo, mais importantes da história. São diferentes montadoras, são diferentes 6 cilindros posicionados em configurações diferentes, todas malucas aí muitas vezes, e que fizeram história, tá? Então siga comigo até o final dessa lista e veja se eu estou errado, porque assim, os 6 cilindros ele é importante pelo fato de estar sempre no meio. Ele nunca ele era aquele V8, né, americano com 7 litros de deslocamento, mas também não era aquele 4 cilindros boring, né, entediante que a gente tinha em todos os carros. Os 6 em linha ou os VR6 ou o V6 sempre foram motores de carros esportivos, de carros com grande desempenho, por isso que eles são importantes, né? E é por isso que eu fiz essa lista. Então vem comigo. Então o primeiro motor dessa lista que eu fiz aqui é o RB26 DETT, também conhecido como o coração do Godzilla, né? Da Nissan, que criou lá, né? Ressuscita em 89 o GTR, ou o carro que agora porta essa sigla, né, GTR, ali na versão do Skyline. O R32, ali no finalzinho da década de 80, ganha um novo motor, o RB26 DETT. Né? O nome é muito interessante, RB, sendo a família de motores, 26 o deslocamento, então 6 em linha de 2,6 litros, D de duplo comando, certo? Ali no cabeçote de alumínio nós tínhamos aqueles duplo comando, e menção honrosa deve ser feita a tampa de válvulas desse motor, que parece o exterior de uma Ferrari, né? Muito característico aqueles dois, as duas protuberâncias ali, né? Mostrando os dois comandos, a configuração do próprio cabeçote, geralmente pintado ali com cores tipo vermelhas, né? Dando essa ênfase à questão esportiva do projeto, do conceito. E acho muito bonito a tampa de válvula desse motor, diga-se de passagem, ok? Depois as outras letras nós vamos ter E de injeção eletrônica e o TT. Esse carro, esse motor, ele era twin turbo, certo? E ele equipou, basicamente ele era o coração, ele é o que deu a alma a um carro muito famoso, né? O R32 Skyline GTR foi conhecido ali nas competições como o Godzilla, né? Talvez nessa configuração desse motor 6 em linha de só 2,6 litros, associado ali a uma tração 4x4 nessa carroceria mais larga de um GT, né? Que estava sendo ali ressuscitada como um segmento para a própria Nissan, certo? O RB26 é um dos expoentes dessa linha de motores ali da década de 90, né? Que traz as características clássicas, né? Que nós vamos ver também nas próprias concorrências, né? Lá na Toyota, por exemplo, tem algo muito parecido, como um motor construído com um bloco de ferro, cabeçotes de alumínio. Uma das características que davam um diferencial para o RB26 eram as borboletas individuais ali em pares, né? Mais borboletas, uma borboleta para cada cilindro, o que vai contra aquela necessidade, porque o motor ele é turbinado, ou seja, traz-se uma complexidade que geralmente a gente vê só em motores aspirados, vou falar mais isso no final do vídeo, mas para um motor já turbo comprimido, então ele era extremamente eficiente, enchia muito rápido, né, em baixas rotações ali, quando você aperta o pedal. Isso é uma das principais características que as borboletas individuais vão adicionar ao motor, mas junto disso vinha a pressão ali e enchia esses 2,6 ali, e declarados a fábrica trabalhava com os 276 cavalos do acordo de cavalheiros entre as montadoras do Japão da época, que não divulgariam potências maiores que esse número. Na verdade, depois de passado todo esse tempo, as pessoas com testes em dinamômetro e próprio análise dos números viam que esse motor ali na calibração original ficava por volta dos seus 300 e poucos cavalos, certo? E 40 kg-força de torque. Tudo isso num bloco de ferro, cabeçote de alumínio, borboleta individual, 2 turbinas, intercooler,
alimentação de combustível por injeção eletrônica, miolos forjados, certo? Davam uma base que foi muito estudada, muito explorada e muito modificada nos anos seguintes ali. E também essa mesma base acabou equipando 3 gerações de GTR. Ela foi da R32 com aquela maravilhosa, o R32 é um dos carros mais bonitos ali da época, eu acho. Principalmente com aquela traseira, com as lanternas traseiras mais separadas, né? Dava aquele aspecto de, sei lá, de bicho de preguiça para a face do carro, né? Passando pela R33 e por último pela R34 também, outros 2 ícones que utilizavam basicamente o mesmo motor, né? O mesmo RB26, o que demonstra também que além de inovador na forma com que ele foi concebido, ele também foi duradouro, né? 3 gerações, que motor que está em 3 gerações de carro são poucos, e por isso o RB26 está aqui nessa lista. Nada mal. O segundo motor de 6 cilindros na minha lista de motores mais importantes de 6 cilindros aqui desse canal vai para o icônico Volkswagen VR6. Aqui a Volkswagen meio que se exibindo, né? Mostrando o quanto ela podia ser engenhosa e ao mesmo tempo quão de complexidade ela poderia botar num mesmo projeto, certo? Volkswagen fez o seu primeiro VR6 ali por volta de 1991 no Passat, certo? E esse motor na verdade foi criado por uma questão de ausência de espaço. O que acontece na época é que a Volkswagen estava crescendo seu portfólio de carros, né? Estava entrando com o Passat, o luxuoso Passat, que era um carro que foi concebido, o seu esqueleto foi concebido como um carro de motor de tração dianteira transversal, ou seja, o motor ia estar alocado entre as 2 torres de amortecedores e isso causava um problema de espaço, né, para o aumento ali do deslocamento do motor. Só que eles veem que o carro era muito capaz e ele poderia competir em segmentos de carros muito mais luxuosos, como por exemplo o do Honda Legend, que eu soltei aqui no canal recentemente, certo? Também com um V6 ali de tração dianteira. Só que não havia espaço na plataforma para eles botarem mais cilindros, certo? O 5º cilindro ele ia bater na torre do amortecedor. E aí eles geniosamente resolveram fazer 2 fileiras de motor e ao invés de um motor V6, onde a gente vai ter ângulos ali de 90 ou 60 graus, eles juntam os cilindros em 2 fileiras com um ângulo por volta de 15 graus entre as 2 fileiras de cilindros e põe 3 cilindros um atrás do outro nessa configuração muito peculiar de motor que a Volkswagen meio que adota como um ícone da sua própria engenhosidade e da sua própria vanguarda, né? No sentido de ter a liberdade para criar esses Frankensteins que é o motor VR6. E isso acaba dando uma alma muito característica, né, que foi explorada a partir desse conceito do VR6, que nasce por causa de uma restrição de espaço. Você vai cair no conceito do W16 do Bugatti Veyron, que é outro exercício de exposição, de exibição da Volkswagen, aonde eles podem chegar, né? O motor W16 do Bugatti Veyron, com 4 turbinas e 4 fileiras de... quantos cilindros dá? 8 cilindros? 4 fileiras de 8 cilindros? Não, 8 cilindros para cá, 8 para cá, 4 fileiras de 4 cilindros dispostas em 2 bancadas, né? Tudo isso nasce, né? Esse é o final desse exercício que começou aqui, ó, no Passat B3, né? Por causa de uma ausência de espaço, né? Então fazer um carro de tração dianteira, ter um maior número de cilindros, e essa era uma das maneiras na época, aumentar o deslocamento do motor e o número de cilindros para fazer com que o carro tivesse mais desempenho e, portanto, pudesse receber mais luxo, bancos com ajustes de memória e etc. Né?
O motor VR6 da Volkswagen chegou a passar aqui no Brasil, eles chegaram a fabricar um Golf da geração 4. Eu tenho vídeos disso aqui no canal. Clica aqui, ó, que eu explico melhor como é que funciona o motor VR6, naquela época que eu desenhava na lousa ainda. Super antigo esse vídeo, mas muito bem assistido, tem algumas centenas aí de visualizações e lá eu explico melhor o porquê que o VR6 ele era icônico, certo? O VR6 chega num deslocamento, sai lá, volta dos seus 2 ponto alguma coisa, mas chega, um motor que atravessa 3 décadas e chega no final da sua implementação ali na Cayenne, motor que pô até Porsche, se você parar para pensar, certo? Na Cayenne VR6 com 3.6 litros e já na versão de injeção direta, certo? Aqui no Brasil a gente vai ver esse VR6 na última configuração ali na Cayenne com 3.6 litros, né? O código do projeto é o EA390 e nessa configuração da Cayenne ele tem por volta de 296 cavalos e 40 kgf de torque, ou 400 Nm. Basicamente o mesmo que a gente viu do Nissan ali no passado. Muito interessante, só que na Cayenne a gente está falando de um motor aspirado. Só que veja que esse motor que começou lá em 91, ele é vendido até hoje em umas versões de Volkswagen ali da China, com o motor 2.5, mas turbinado, certo? Produzindo ali por volta dos mesmos 290 cavalos e os seus 400 Nm da versão aspirada de 3.6. Diminui a litragem, entra o turbo e o motor ainda mantém o seu mesmo desempenho, certo? Mas, de novo, a última vez que a gente viu esse motor aqui, talvez os maiores ícones, né, dos carros que passaram no Brasil foi o Golf GTI, foi o Golf R32, GTI R32, né, com 3.2 litros, depois o Passat CC 3.6 e nesse meio termo já vendia lá Touareg e Cayenne com o mesmo VR6, certo? As Cayennes de entrada, né? Eu tenho vídeo que do eu tenho vídeo do W12 do Bentley, outro motor que nasce desse motor ali de 99. Tá vendo como esse motor ele é importante, né? Dá uma clicada aqui para você ver o vídeo do Bentley W12, que é basicamente 2 VR6 unidos. A Volkswagen é muito louca, né, mano? E se você parar para pensar, né? A Volkswagen tem o V e o W no nome. Quer parar para pensar de novo? Esse VR6 de 1991 tá turbinado de fábrica na terra dos carros elétricos. Para pensar nisso. Em terceiro lugar dessa lista, e eu sei que muita gente ia querer que esse motor estivesse em primeiro lugar, mas não, senhores, ainda a briga é acirrada lá no topo, certo? Mas eu preciso citar aqui o icônico Toyota 2JZ-GTE, certo? O motor do Supra e de um monte de outro Corolla que você nem sabe, Corolla não, um monte de outro Toyota que você nem sabe o nome, certo? Essa plataforma biturbo seria o equivalente da RB26 que a gente viu ali na Nissan, né? Mas com um deslocamento maior, na mesma configuração de 6 cilindros em linha, na sua somatória 3 litros de deslocamento, com 2 turbinas e com uma versão um pouco mais simplificada do que a gente viu ali de particularidades do RB26, mas coisas também basicamente as mesmas, né? Bloco de ferro, interior forjado, 2 turbinas, intercoolers, cabeçote de alumínio, comando duplo, depois ganha um variador de comando, injeção, tudo da Toyota nesse caso, ok? Equipou basicamente um dos supercarros, dá para chamar o Supra de supercarro? Um dos carros... Ixi, agora entrei numa polêmica. Um dos carros mais modificados da história, né? Virou uma verdadeira lenda no imaginário, nas telas de cinema. Quem nunca vai esquecer do carro do Brian O'Connor, né?
que parte de uma plataforma subutilizada com seus mesmos 276 cavalos declarados originais pela fábrica, os verdadeiros ali beiravam também em volta dos seus 300 cavalos, os seus 400 Nm. Veja que é um outro motor feito por uma outra montadora, nascido basicamente do zero também, que tava todo mundo ali na mesma sintonia, na gloriosa década de 90, ali na porra do Japão, meu amigo. E lá é coisa de terra de entusiasta até hoje. A gente vai falar disso mais nesse canal mais pra frente, certo? Então o 2JZ tá aqui no terceiro lugar dessa lista, simplesmente porque ele é um ícone, se tratando aí de motor 6 em linha, a combustão, extensamente modificado, um motor que tem muita coisa no mercado, tem muita loucura também, certo? E até hoje desperta aí desejo, né? Os caras ficam molhados de certa forma quando eles pensam no 2JZ GTE, né? Talvez as iniciais mais icônicas aqui desse vídeo, ok? Cavaleiros, nós voltamos agora para 1978 e ali uma pequena montadora, ainda de certa forma pequena, ali da Europa, no sul da Alemanha, produziria uma das famílias de motores mais icônicas e longevas que já tiveram de motores 6 em linha no mundo, certo? Chamado BMW M88. Em 1978, esse motor ele dá origem a muitas coisas que são muito importantes para a BMW até hoje. Como, por exemplo, a divisão de motorsport da BMW nasce do projeto M88, equipou ali, por exemplo, a M1, a primeira BMW Motorsport com cara de Lamborghini, era equipada com esse motor 6 em linha de 3,5 litros naturalmente aspirado ali, posicionado no centro do carro. Em sua construção, o M88 na verdade é um motor de rua, mas com características de competição, um legítimo motor de competição que foi equipado aí carros que podiam ser emplacados, certo? E ali nós temos aquela configuração que dita o que era a BMW Motorsport até o início desse século, com borboletas individuais para fazer o preenchimento, as mesmas borboletas que a gente viu uma década depois lá no RB26, por exemplo, já era de fábrica aqui em 78 da BMW, certo? E aí, icônico, aquelas cornetas vermelhas ali uma do lado da outra, em uma certa simetria, né? Esse motor ele é muito simétrico, aquela tampa de válvula num cabeçote de alumínio com as palavras ali BMW M Power. Depois tratando na parte de exaustão, né? Exaustão, a BMW também muito preocupado com essa questão do fluxo de gases. O motor ele não era turbinado, então todo o pequeno percentual que podia ser aproveitado em todos os setores do motor, como por exemplo aí no coletor de exaustão, como vocês veem que ele é extremamente equilibrado, fazem a construção de um motor de pistas em carros que foram equipados em carros de rua. Aqui também na BMW Série 5 de primeira geração, a E12, o M88 equipou o que seria a primeira M5, a predecessora do M5, ali com a M535i, né? E o M88, ele na configuração original ali da M1, né, de rua, produzia ali por volta dos seus 280 cavalos e por volta dos seus 330 Nm de torque, certo? Já em versões de competição, o M88 chegou a produzir os seus 460 cavalos dos mesmos 3,5 litros, ok? Em algumas versões de Procar, ali, da 3.0 CSI, por exemplo, né? E, na verdade, essa família ela termina na S38. O M88, a BMW nessa época muda a denominação dos seus motores, mas o S38 basicamente ganha o S, né, que é a versão esportiva dos motores, feita pela Motorsport, o 3, que dominava os motores de 6 cilindros, mas manteve o 8. E se você vê na sua
configuração, né, na sua coluna dorsal, nós temos ainda o mesmo M88 lá, que foi ganhar uma versão de 3.8 litros na BMW M5 E34, basicamente o meu carro, que fez abrir a oficina que vocês já conhecem, certo? Ali o M88/S38 chega aos seus 3.8 litros, produzindo ali por volta dos 340 cavalos, na mesma época do Supra e do GTR, certo? Produzindo 340 cavalos declarados pela fábrica e por volta ali dos seus 370 Nm de torque. A essência desse motor ainda permanece a mesma, certo? Borboletas individuais, corpo de injeção ali eletrônico individual para cada cilindro, multiponto, o coletor de exaustão feito em Inconel, né? E trazia uma relação de potência por deslocamento bem relevante para a época. Muitos chamam o S38 de 2JZGE, certo? Que seria o 6 em linha equivalente ali da Europa, certo? Ainda que um deslocamento maior, mas também muito equipado aí para projetos turbo. Depois que entra o turbo, aí fudeu, né? Vocês sabem, certo? Então, o motor que ficou aí quase 4 décadas no seu equipando diversos carros, foi o nascimento da BMW Motorsport e termina ali por volta da década de 90 e acaba inspirando as próximas gerações ali do S54 no final, né, que vai terminar com 6 em linha aspirado, ainda na mesma configuração. Esses motores, o S54 foi inspirado no S38, que é basicamente o M88, né? Que salada desgraçada. Mas não termina por aqui, esse é só o segundo, tem o primeiro agora. Então veja, senhores, que a maioria dos motores que eu botei aqui nessa lista, eles atravessam décadas, gerações de carros, né, transformações no segmento automotivo, né, o RB26 em 3 gerações de GTR, o VR6 sendo vendido até hoje na China, numa versão turbo. Ele começou lá em 91 num Passat, né, de tração dianteira, passou pela Porsche, depois a gente entra no 2JZ, né, nem preciso falar quanto carro isso aí já equipou, alguns Lexus inclusive, passando pelo M88, né, que foi o início ali da BMW Motorsport, e eu deixo por último o Porsche Flat Six Mezger, certo? O primeiro motor do Porsche 911. Então, graças ao engenheiro Hans Mezger, que dá um nome a essa família de motores desde o primeiro 911, certo? Foi o Hans que foi ali o concebidor das características originais do desenho que constrói aquela arquitetura Mezger de motor boxer original, boxer genuíno, né? Cujo cada pistão tem o seu moente, ok? Equipou ali o 911 de primeira geração. E esse motor, essa família de motores Mezger, chegou a atravessar 2 séculos, são 60 anos que esse primeiro desenho de motor foi utilizado, né? E desde o primeiro 911 até o último Porsche GT3 aqui, a gente viu essa família sendo utilizadas em competições, etc. E elas compartilham dessa mesma arquitetura, que é uma carcaça separada em 2, são camisas ali individuais por cilindros, um eixo intermediário para fazer a distribuição e o sincronismo do motor, e é esse esqueleto, é essa coluna dorsal que define o motor Porsche Mezger, ok? Talvez o ápice, ou os 2 ápices aí que valem serem citados aqui, é do Porsche 911 GT1. Eu já fiz vídeo aqui desse Porsche aqui nesse canal. Se você quiser saber a relevância do Porsche GT1, clica aqui. Basicamente um carro de rua que foi basicamente um carro de Le Mans que foi adaptado ali para ser
vendido nos números mínimos para bater o regulamento lá do que seria a futura Le Mans e uma das maiores loucuras de engenharia já criadas na história da humanidade e da Porsche, certo? O Mezger, na verdade, se aposenta ali por volta dos anos 90, né? Ele começa a trabalhar lá nos anos 60 e atravessa ali algumas décadas até se aposentar em 90. Então no GT1, ali por volta dos seus 3.2 litros e com 2 turbinas, esse motor Boxer 6 produzia ali por volta dos seus 600 cavalos. Mas não é ali que termina. Na verdade, a história do motor Mezger termina, talvez, acho que na sua versão mais icônica, é na versão do GT3 RS 4.0 997, eu sei, é muita letra, muito número, mas toma uma foto do carro aí pra você saber do que eu tô falando, certo? Aí esse carro ele foi produzido poucas unidades, mas nessa versão o motor que esse carro girava ali, tinha o seu corte de giro por volta dos seus 8.000 RPMs e produzia de um motor naturalmente aspirado os seus 500 cavalos. Hã? Nada mal, Sr. Hans Mezger, certo? E ele estava vivo ainda. Apesar de aposentado, ele estava vivo. O Mezger foi morrer aí por volta de 2020, né? Então, assim, acho que de todos os criadores que eu apresentei aqui, né, de todas as criações, talvez o Mezger foi o mais longevo de todos. E olha só, eu estou falando bem de Porsches. É você que acha que eu não gosto de Porsche? Pelo contrário, eu elogio até elétrico aqui, certo? E toma essa, primeiro da lista, o Porsche Flat Six, o Porsche Plano 6, o Porsche Boxer 6, ou seja, a porcaria de nome que você quer dar aí, que é uma putaria também essa parte de classificação taxidérmica da porra dos motores, certo? Boxer aí, toma essa, ok? O número 1 da lista de motores 6 cilindros, nesse caso Boxer, né? Não é 6 em linha, é 3 de um lado, 3 do outro, e o movimento ele é assim, certo? De Boxer, porque cada um dos pistões são intercalados com o seu próprio moente, certo? Ó, ficou legal esse movimento, hein? E é assim que funciona o negócio. Eu já me perdi todo. Menção honrosa deve ser feita aqui, senhores. No último, aqui no Hall da Fama, eu tenho que botar, lógico, o motor 6 em linha GM, né? 3.8 até o seu 4.1. Um motor também que atravessou umas 4 décadas e equipou aqui carros, era referência, né, de esportividade, principalmente aqui no Brasil, certo? Começa lá no Opala, no finalzinho ali, 69, se eu não estou enganado, com o 230, produzindo ali alguns cento e poucos cavalos de 3.8 litros. Lembrando que a gente estava aqui naquele 6 em linha que era derivado de um projeto ainda mais antigo, carburado, chamado Stoveboat da GM. Se você quiser saber um pouquinho mais da história desse carro, eu tenho um vídeo que eu gravei com o Opala do Barata, ou o ex-Opala do Barata. Clica aqui, dá uma olhada. Isso porque o Barata é uma verdadeira autoridade aí para falar, sabe falar muito melhor que eu sobre esse motor, certo? Então esse motor começa ali no final da década de 60 em outros países, chega no Brasil no final da década e ele é vendido até em 2001 na Chevrolet Silverado, certo? A Silverado chegou a ter uma versão desse 4.1 litros icônico, né? Ali com injeção de porta, com distribuidor eletrônico, né? Completamente diferente dos motores que eram produzidos ali na década de 60. Na sua configuração original de fábrica mais elaborada, né? Aí na Silverado, que foi de 97 a 2001, se eu não estou enganado, esse motor produzia ali por volta dos seus 138 cavalos dos seus 4.1 litros. Mesmo com a injeção, mesmo com o redesenho dos dutos, do cabeçote, da atualização de geração que esse motor lá da década de 60 passou, chegou aí a essa potência e os seus 30 kgf de torque, o que fazia com que a gigantesca Silverado acelerasse ali por volta de 14 segundos no 0 a 100, ok? Mas talvez a versão mais icônica desse motor foi lá
no 250S, onde o motor beijava os seus 200 cavalos dos mesmos 4.1 litros, mas sem toda a parafernália que a gente viu ali na Silverado. Então uma geração de motores, uma família de motores muito importante para a história do automobilismo brasileiro. Também não foi só em GM que isso aí, que esse motor estava equipado, equipou Puma, Santa Matilde, não sei lá, um monte de montadora que eu vou esquecer aqui o nome, mas foi a nossa referência como motor intermediário entre um 4 cilindros e o V8 lá da Ford, né? O Small Block 302, que a gente via, e os Dodges também. Enfim, um motor muito icônico que merecia a sua menção honrosa aqui nesse vídeo, certo? Lembrando, cavaleiros, que eu estou gravando esse vídeo aqui no meu super cockpit, na minha cadeira aqui, ó, na minha Ergo Chair Ultra Comfort e na minha Genio Desk com tampo de teca, certo? Aqui a gente está falando de um outro conceito de ergonomia de trabalho, certo? Esse cockpit, você faz home office todo dia aí na sua casa, você não consegue fazer uma regulagem da altura da mesa e pronto, mexi na cama, fudeu. E fazer essa transição da sua ergonomia para poder fazer com que o sangue circule no seu corpo, etc. Isso porque a sua mesa não dá ajuste de altura, certo? Mas se você tivesse uma Genio Desk aí, isso seria uma outra história. Então eu vou deixar para você um cupom de desconto para você comprar a sua Genio Desk, a sua Ergo Chair e uma ótima sugestão também de presente aí para o final do ano. Certo, cavaleiros? Então é isso, senhores, esses foram os motores de 6 cilindros em diferentes configurações que atravessaram décadas e deram a origem a verdadeiros ícones do automotivo e do automobilismo ao mesmo tempo, de diversas famílias de motores, de carros, de tudo, né? Muita coisa nasceu aí desses motores icônicos que definem épocas, que definem montadoras, que definem almas, certo? Essa coisa que está aí sendo perdida com o tempo. Bom, beleza, esse é o fim do vídeo. Chega de filosofia, tô cansado.